Resumo de imunologia. Apresentação de antígeno para linfócitos T e as funções das moléculas do complexo principal de histocompatibilidade. Os receptores antigênicos da maioria das células T reconhecem apenas peptídeos exibidos por moléculas do MHC na superfície de células apresentadoras de antígeno. Os linfócitos T auxiliares CD4 reconhecem antígenos associados a moléculas do MHC de classe 2, enquanto os linfócitos T citotóxicos CD8 reconhecem antígenos associados a moléculas do MHC de classe 1. As células apresentadoras de antígeno capturam antígenos proteicos, processam esses antígenos e exibem os peptídeos associados ao MHC. As células T, as células dendríticas, são as células apresentadoras de antígeno mais eficientes para a iniciação de respostas primárias via ativação de células T naive, enquanto os macrófagos e linfócitos B apresentam antígenos às células T auxiliares na fase efetora da imunidade mediada por células, bem como nas respostas imunes humorais, respectivamente. Todas as células nucleadas podem apresentar peptídeos associados à classe 1. Derivados de proteínas citosólicas, como os antígenos virais e tumorais, as células TCD8. As células dendríticas capturam antígenos de seus sítios de entrada, em geral, os epitélios, ou produção, nos tecidos, e transportam esses antígenos para os órgãos linfóides periféricos, secundários. As células T naive que recirculam por esses órgãos reconhecem os antígenos e, então, as respostas imunes primárias são induzidas nestes órgãos. O complexo principal de histocompatibilidade, MHC, é uma região genética ampla que codifica moléculas do MHC de classes 1 e 2, altamente polimórficas, expressas de modo codominante. As moléculas do MHC de classe 1 são compostas por uma cadeia alfa, ou pesada, em um complexo não covalente contendo um polipeptídeo não polimórfico chamado beta-2, microglobulina. As moléculas do MHC de classe 2 contêm duas cadeias polimórficas MHC, codificadas, uma cadeia alfa e uma cadeia beta. Ambas as classes de moléculas do MHC consistem em uma fenda extracelular de ligação ao peptídeo, uma região tipo IG não polimórfica, uma região transmembrana e uma região citoplasmática. A fenda de ligação ao peptídeo das moléculas do MHC possui laterais, helicoidais e um assoalho em folha beta pregueada antiparalela com 8 alças. Os domínios tipo IG das moléculas do MHC de classes 1 e 2 contêm os sítios de ligação para os correceptores CD8 e CD4 da célula T, respectivamente. Os resíduos polimórficos das moléculas do MHC estão localizados no domínio de ligação ao peptídeo. A função das moléculas do MHC de classes 1 e 2 é se ligar a antígenos peptídicos e exibi-los para serem reconhecidos por linfócitos T antígeno específicos. Os antígenos peptídicos associados a moléculas do MHC de classe 1 são reconhecidos por células TCD8, enquanto os antígenos peptídicos associados ao MHC de classe 2 são reconhecidos por células TCD4. As moléculas do MHC se ligam a apenas um peptídeo de cada vez, e todos os peptídeos que se ligam a uma molécula particular de MHC compartilham motivos estruturais comuns. Toda molécula de MHC tem uma ampla especificidade para peptídeos e é capaz de se ligar a múltiplos peptídeos que possuem características estruturais comuns, como os resíduos âncora. A fenda de ligação ao peptídeo das moléculas do MHC de classe 1 conseguem acomodar peptídeos que têm 6 a 16 resíduos de aminoácidos de comprimento, enquanto a fenda das moléculas do MHC de classe 2 permitem a ligação de peptídeos maiores, até 30 resíduos de aminoácidos ou mais de comprimento. Alguns resíduos de MHC polimórficos determinam as especificidades de ligação para os peptídeos via formação de estruturas denominadas bolsos que podem interagir com resíduos complementares do peptídeo ligado, chamados resíduos âncora. Outros resíduos de MHC polimórficos e alguns resíduos de peptídeo não estão envolvidos na ligação às moléculas do MHC, mas formam a estrutura reconhecida pelas células T, as moléculas do MHC de classe 1.
São expressas em todas as células nucleadas, enquanto as moléculas do MHC de classe 2 são expressas principalmente em células apresentadoras de antígeno especializadas, como as células dendríticas, macrófagos e linfócitos B, entre outros poucos tipos celulares, incluindo as células endoteliais e células epiteliais do timo. A expressão dos produtos dos genes do MHC é intensificada por estímulos inflamatórios e imunes, em particular por citocinas como o interferon gama, que estimulam a transcrição de genes do MHC. O processamento antigênico consiste na conversão de proteínas nativas em peptídeos MHC associados. O processo consiste na introdução de antígenos proteicos exógenos em vesículas de células apresentadoras de antígeno ou na síntese de antígenos no citosol, seguida da degradação proteolítica destas proteínas em peptídeos, ligação dos peptídeos a moléculas do MHC e exibição dos complexos peptídeo-MHC na superfície da APC, para reconhecimento pelas células T. Portanto, tanto proteínas extracelulares como proteínas intracelulares são amostradas por essas vias de processamento antigênico, e os peptídeos derivados tanto de proteínas próprias normais como de proteínas estranhas são exibidos pelas moléculas do MHC para fins de vigilância mediada por linfócitos T para a via do MHC de classe 1. Os antígenos proteicos são degradados no proteassomo, gerando peptídeos que se ligam a moléculas do MHC de classe 1. A maioria desses antígenos são sintetizados no citosol ou introduzidos no citosol a partir de micro-organismos ou vesículas. Esses peptídeos são distribuídos do citosol para o retículo endoplasmático através de um transportador ATP-dependente chamado TAP. Os dímeros de MHC classe 1, beta-2 microglobulina recém-sintetizados no retículo endoplasmático estão associados ao complexo TAP e recebem peptídeos que são transportados para dentro do retículo endoplasmático. Os complexos estáveis de moléculas do MHC de classe 1, com peptídeos ligados, se movem para fora do retículo endoplasmático, via complexo de Golgi, seguindo para a superfície celular. Para a via do MHC de classe 2, os antígenos proteicos são internalizados em endossomos e essas proteínas são então proteoliticamente clivadas por enzimas nos lisossomos e endossomos tardios. Moléculas do MHC de classe 2 recém-sintetizadas associadas à cadeia invariante são transportadas do retículo endoplasmático para as vesículas endossômicas. Neste ponto, a cadeia invariante é proteoliticamente clivada e um pequeno remanescente peptídico da cadeia invariante, chamado clip, é removido da fenda de ligação ao peptídeo na molécula do MHC, por ação de moléculas DM. Os peptídeos gerados a partir de proteínas extracelulares se ligam à fenda disponível na molécula de MHC de classe 2, e o complexo trimérico, cadeias alfa e beta do MHC de classe 2, além do peptídeo, é transportado e exibido na superfície da célula. Essas vias de apresentação antigênica MHC restritas garantem que a maioria das células do corpo passem por uma varredura para a detecção da possível presença de antígenos estranhos. As vias também garantem que proteínas de micro-organismos extracelulares gerem preferencialmente peptídeos ligados a moléculas do MHC de classe 2 para serem reconhecidos por células T auxiliares CD4, as quais ativam mecanismos efetores que eliminam antígenos extracelulares. Reciprocamente, as proteínas sintetizadas por micro-organismos intracelulares, citosólicos, geram peptídeos ligados a moléculas do MHC de classe 1. Para serem reconhecidos por linfócitos T citotóxicos CD8, os quais atuam eliminando células que abrigam infecções intracelulares. A imunogenicidade dos antígenos de uma proteína estranha depende da habilidade das vias de processamento antigênico de gerar peptídeos de proteínas que se ligam a moléculas do MHC próprias.